Muito doido em 2013, hein? Mas em 2014, como é que foi? 2014 também foi uma grande oportunidade. Acompanhe os depoimentos. Então todo esse movimento que sempre existiu ali só cresceu com um viaduto, porque fazendo a cobertura, a galera começou a fazer eventos e utilizar aquele espaço de uma forma muito mais positiva, né? Eu lembro que no início esses eventos eram muito atacados pela polícia militar, né? Porque o que começou a ocupar aquele espaço foram as rodas de rima. Eu acho que por volta de 2013, 2014, se eu não me engano, as rodas estavam muito em alta no Rio de Janeiro. A gente tinha a Batalha do Real, tinha aqui a Batalha de Vila Isabel, aqui na Praça 7. Estavam precisando de mais espaços para a Zona Oeste crescer nesse sentido, porque tinham muitos MCs lá. E aí o hip hop começou a ocupar aquele espaço para poder produzir eventos e cultura, né? E aí viu-se o potencial, e aí vieram os baile charmes, vieram as rodas de skate, e os primeiros foram as principais eventos foram os de rua mesmo, né? Que a gente já está acostumado a... que são os que normalmente ocupam os lugares de rua, são os eventos que já têm esse caráter de rua, que falam da rua, que assumem a rua, entende? Salve, salve, viaduto de Realengo. Meu nome é Thiago Matias, sou poeta, produtor cultural, idealizador do Festival de Música e Cultura de Rua de Bangu. Projeto que, assim como o Espaço Cultural Viaduto de Realengo, surgiu em 2013. 2013 foi um ano muito atípico, onde todo mundo começou a se juntar, para poder botar o bloco na rua, em diferentes segmentos, E no cultural também não foi diferente, Surgiram muitos projetos bacanas e já tive a oportunidade de participar N vezes das intervenções feitas pelo Viaduto de Realengo, seja no Sarau Convida Todos, seja em outras intervenções musicais, participando nas bandas dos amigos lá, que eu sempre dou um jeitinho de entrar e cantar também, uma música ou outra, sabe? Então, é um prazer muito grande, estar acompanhando de pertinho, toda essa construção, fazer parte dessa narrativa super importante, cara, para os moradores da Zona Oeste, tão imensa geograficamente e tão carente também de iniciativas como essa. Entre 2013 e 2014 eu comecei a ouvir uns amigos falarem e postarem em rede social do que estava acontecendo de programação ali, Era o começo do espaço cultural, o Viaduto de Realengo. E quando eu conheci o Viaduto, comecei a me aproximar mais, aí já em 2014, foi quando eu também estava mudando um pouco o olhar sobre o bairro, Eu sou formado em produção cultural, então eu estava mais atento ao que estava acontecendo na cena cultural da minha região, onde eu estava morando, e também estava começando um trabalho em pesquisa. Então foi muito importante para mim encontrar o Viaduto de Realengo, realizando um tanto de programação, sempre teve uma agenda cultural muito intensa e também com muita diversidade, isso era muito bom. Então, nesse momento em que eu estou mudando o meu olhar e com um olhar mais atento, que é também um olhar de pesquisador da cultura, olhando para essa região da Zona Oeste, é um momento em que eu identifico o espaço cultural como um equipamento, que é um equipamento cultural a céu aberto, e que é de uma referência muito grande, não só para a região ali de Realengo, Zona Oeste, mas também para a cidade. A gente percebe que na história do viaduto tem várias parcerias de vários pontos da cidade, tem parcerias de fora do Rio também,
e tem um reconhecimento do Estado em alguns momentos, como premiação edital, como prêmios, titulação. Então é um espaço muito importante e que eu estava vendo acontecer, estava vendo surgir ali onde eu morava. Sou Thiago Nascimento, diretor de cinema aqui da Seca Carioca Produções, aqui no Rio de Janeiro. Tive a grande honra de conhecer o Viaduto de Realengo através, na época, do projeto do edital Ações Locais, né, onde fui articulador local pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura, né, uma grande equipe, que buscou pessoas na sociedade que tivessem a ver com o território, principalmente com os territórios mais pobres, para dar uma consultoria para projetos. Vou nem falar pequenos projetos, mas a grande questão é o seguinte: os projetos são grandes, mas muitas vezes falta um escritório, um trabalho, né, a burocracia necessária para poder receber os fomentos. E esse era meu papel, de dar consultoria, né, que eu, junto com o Luiz Fernando e outros companheiros, né, corremos muito atrás. E o Viaduto de Realengo foi o nosso carro-chefe, no sentido que foi uma questão de honra para a nossa equipe que o Viaduto de Realengo recebesse o fomento. O Espaço Cultural Viaduto de Realengo representa um sentinela que dá proteção para aquela região, que dá a moralidade, que traz a legalidade, né, a segurança, a moral, o respeito e a arte e a música. É um projeto que eu conheço desde 2014, quando eu trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Cultura, e era responsável pela implementação do Programa de Ações Locais. E foi por meio desse edital que eu conheci o projeto e o pessoal do viaduto. E para a gente foi muito importante que o viaduto tivesse vencido, porque ele representava um pouco do modelo daquilo que a gente entendia por uma ação local, né? Quer dizer, era um projeto, um agenciamento cultural informal, se não me engano, naquele momento não tinha CNPJ, era conduzido por um coletivo, né? Por um grupo de pessoas não institucionalizadas. Ele tinha uma pegada muito forte de intervenção urbana, né? Não só era a ocupação de um espaço público, como ele, com as suas ações culturais, modificavam a forma como aquele espaço se constituía e também a sua sociabilidade, né, as suas formas de sociabilidade. Isso também era muito importante para a configuração de uma ação local. E ele apresentava um tipo de expressão cultural que é fundamentada em muitas linguagens que se conversam, se hibridizam, né, numa mesma plataforma, né? Então, esse fato de ser uma plataforma multilinguagem que era colocada, se realizava num espaço público, numa via pública, né? Era alguma coisa que a gente via como muito interessante e que fazia do viaduto como se fosse um pouco de uma ação local modelar. Toda vez que as pessoas nos perguntavam o que era ação local, a gente dava alguns exemplos, e um dos exemplos mais recorrentes era o Viaduto de Realengo. Depois disso, eu pude conhecer alguns projetos acadêmicos, né, alguns estudos e publicações acadêmicas sobre o viaduto, e fui até banca de um deles. Então, também é com muita satisfação que eu pude constatar que o viaduto não saiu da rua, continuou na rua, continuou no espaço público, no espaço urbano, mas também conquistou seu espaço no campo acadêmico e universitário, se tornando um projeto de referência para estudos e pesquisas. Eu vivi uma coisa que me abriu os olhos, assim. Uma pessoa que mora no Leblon, um rapaz que mora no Leblon, virou e falou assim: e aí, você vai pular bloquinho de carnaval aonde? Aí eu falei: vou pular bloquinho de carnaval lá em Realengo. Ele: Deus me livre, passar do túnel para pular carnaval. E aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, ficou ecoando na minha cabeça durante um tempo, passar do túnel, sabe? E eu comecei a entender onde eu morava, a importância de ter orgulho de onde eu moro, e acho que foi aí que eu comecei a afirmar: eu moro em Realengo. Eu digo que eu comecei
trabalho com articulação cultural muito por necessidade, assim, por querer um lugar para ouvir música, para falar sobre política também, porque eu sempre senti necessidade disso, e a partir disso eu conheci outros coletivos. E aí minha vida mudou, conheci um monte de gente que estava fazendo pela cultura, pela expressão, pela política. Então é por isso que a gente acaba ocupando viadutos, praças, vias e outras possibilidades de ocupação, porque em outros lugares da cidade, lugares onde há uma concentração de renda maior, existem equipamentos formais. Mas nos territórios classificados como periferias ou favelas, que são territórios que têm memória, que têm identidade sim, que têm arte, e muita por sinal, geralmente a gente sente uma dificuldade em ter espaços formais para restauração, para valorização dessas vivências que são muito ricas dentro desses lugares. Alô, galera do Viaduto de Realengo. Quem fala aqui é o Sérgio, mais conhecido como Zinho. Muito obrigado por lembrar de mim nesse momento, né? Me colocar dentro desse contexto, desse desenvolvimento, da parte de desenvolvimento cultural aqui da região do Viaduto de Realengo. Tudo seguia muito bem, até que num certo momento a gente recebeu a notícia de que seria construído um viaduto exatamente no lugar onde seria o Espaço Cultural Jorge Benjor. E o espaço foi demolido. Bom, ali foi um baque para a gente achou que as coisas não iriam mais acontecer da forma que aconteciam e a gente estava enganado, né? Ali não era o final de tudo, e foi apenas um recomeço, né? A gente conseguiu pleitear a construção do Espaço Cultural Arlindo Cruz, que foi um novo espaço cultural para a nossa região. A gente tinha perdido um e a gente ganhou outro. Mas dentro de todo esse contexto, com toda a movimentação que o Espaço Cultural Arlindo Cruz criou, foram aparecendo outras iniciativas, né? E uma delas foi justamente o Espaço Cultural Viaduto de Realengo. Pô, várias coisas, mano, várias coisas, ações sociais, várias coisas que dá pra fazer aqui, dá. Mas só que nunca tiveram uma atitude, entendeu? Nunca tiveram uma atitude, uma iniciativa por botar nada aqui. Poderia, várias coisas, cara. O que você imaginar poderia fazer aqui no viaduto? É uma expansão, né? Pô, com certeza, uma feira, aulas de música, como que se diz? Aulas de artes marciais, várias coisas, várias. Nessa época, eu tinha 15 anos, o Viaduto de Realengo foi o primeiro lugar que eu comecei a tocar na rua, assim, na pista. E isso aconteceu em 2015. E era o único lugar, assim, no subúrbio que eu ouvia falar alguém fazendo alguma coisa a respeito de jazz. Ouvia jazz, já gostava, estudo música desde um tanto cedo. E aquele espaço eu acho que era muito interessante, porque é do lado da linha do trem, né? Os trabalhadores, eles saíam ali do trabalho e é um som diferente, né? Nada do que você esperaria por aí. Tinha uma galera assim que gostava de parar ali, tomar uma cerveja, ouvir a gente tocando. E um espaço sempre preenchido com muita arte, né? Pelos grafites, pelas intervenções artísticas.